dividendos, tá? Acho que esse é um assunto que ainda não voltou de fato ao radar do investidor, mas que ele pode voltar no segundo semestre. Então, provavelmente a gente vai ver uma apresentação de uma proposta que, se aprovada, ela pode impactar o fluxo de recebimento de dividendos do ponto de vista do acionista, né? E as empresas poderiam aí, por alternativa, aumentar a bonificação ou recompra de ações, ou até mesmo reinvestir no negócio, né? Eu não sei, eu queria saber qual a visão de vocês, né? A tua visão relacionada a isso, né? E o que você acredita que as empresas, qual você acredita que vai ser o caminho que as empresas vão seguir se de fato essa tributação vier? Não, esse é um tema que de fato vira e mexe com o imaginário dos investidores, né? Para quem não sabe, o dividendo ele foi tributado no Brasil até 1995. Então, desde 1996, que é no ano seguinte a essa não tributação, né, que é quando o Supremo derrubou por uma questão por um entendimento de ser uma bitributação, se fala na volta, no retorno à tributação dos dividendos. Então, assim, esse é um assunto que vem desde 96, né, e ele é discutido e o governo acaba não conseguindo passar com isso, né? Primeiro por uma questão de lobby e segundo porque a verdade é que a gente nunca discutiu uma reforma ampla tributária, né? Acho que a tentativa que foi feita no governo anterior, que era considerado liberal, foi também nesta linha de tributação de dividendos e, ao contrário do que muita gente imaginava, foi uma proposta muito ruim, tanto que foi barrada no Senado, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode cair nesse mesmo erro de tributar o dividendo por tributar. A gente sabe que os agentes econômicos se movimentam, a famosa mão invisível lá do Adam Smith, eles vão se movimentar inevitavelmente a fim de pagar menos impostos, de maneira lícita, claro. Então, como que isso acontece? Através de outras ferramentas que as grandes empresas dispõem para continuar remunerando o seu acionista, né? Acho que quando a gente faz sempre as críticas, mas o Brasil é um dos poucos países que não tributa dividendo. Sim, mas nós... pelo tamanho do nosso país, o nosso mercado de capitais ainda é extremamente incipiente, é um mercado ainda em desenvolvimento, eu diria que é o mercado americano dos anos 70, então a gente tem ainda muito que fomentar pela frente, né? E acho que isso penalizaria principalmente os pequenos investidores. Sem dúvida, descobrindo agora mais, a Bolsa, né? E você tem também o incentivo à pejotização. A gente sempre tem a mania de falar sobre grandes empresas, mas a gente se esquece de falar que grandes empresas têm plenas condições, de arcar com, por exemplo, um planejamento tributário, um planejamento fiscal eficiente, né, de maneira, enfim, que, de novo, pague menos impostos e pode ser que o governo caia aí uma armadilha de pejotização de gastos nas pequenas e médias empresas, que são quem paga o salário, né, do brasileiro, né, quem emprega mais brasileiros, né. Então, eu acho que é uma reforma que ela tem que ser enxergada como, assim, um aspecto muito mais amplo, para que a gente caminhe para uma discussão de desafogamento tributário, de simplificação, né? Não aumento da carga tributária, como a última proposta defendia, né? Isso tem consequências que vão muito além, né? Que são muito mais profundas do que simplesmente você tributar o mais rico, né? Então, acho que temos que discutir, sem dúvida. E a gente ainda está um passo atrás, que é do governo ter o apoio para votar as reformas, etc. Eu acho que isso ainda vai ter muita discussão, realmente. Vamos ver se a gente tem soluções melhores daqui para frente. Pois é, insistir numa proposta parecida acho que não seria contraproducente, né? Mas assim, acho que é importante salientar que isso, caso uma coisa dessa passe, né, a tributação dos dividendos, acho que usando esse argumento a meu favor também, né, vendendo um pouco a minha sardinha aqui, a estratégia de dividendos, ela existe no mundo todo. Né, já que a gente está falando que no mundo todo o dividendo é tributado, essa estratégia não morreu porque o dividendo é tributado, né? Então, mas obviamente que ao redor do mundo nós não temos as cargas tributárias que nós temos aqui. Então, se o governo conseguir encontrar uma solução de, ok, vamos tributar o dividendo, mas vamos reduzir, vamos compensar isso diminuindo a alíquota para as PJs, aí sim eu acho que a gente pode ter uma mudança bastante positiva, né? A gente não é contra a tributação, eu acho que é fazer de uma maneira inteligente em prol também da simplificação e da redução da carga tributária como um todo, né? E de uma maneira que possa fazer com que a empresa tenha mais capacidade para investir também. Exatamente, exatamente. Não só onerar o empresário, né? Que eu acho que é bastante complicado esse cenário aí. Sem dúvida, muito complicado. Luiz, seu pai é um dos maiores investidores da história da Bolsa Brasileira
E eu fico pensando nesses cenários mais difíceis, cenários de mais volatilidade, ele deve ter te passado alguns ensinamentos muito importantes. Eu queria que você nos falasse alguns deles para esses momentos mais difíceis. Tem uma frase ótima que eu gosto dele, que é: patrimônio só alimenta o ego, né? O que paga boleto é renda. E ele está coberto de razão. Acho que não só agora, mas também a pandemia foi um momento de grande aprendizado. Apesar de já trabalhar com ele há mais de 10 anos, os cabelos brancos contam, né? A quilometragem rodada na bolsa, ela conta e muito. Então, eu lembro claramente um dia que eu abri a tela, né? Enfim, em que a gente controlava os investimentos e tal. Eu falei: pai, parabéns, você é o bilionário que acabou de virar milionário. Ele: fecha isso daí, imagina, isso aí logo muda. Sabe quantas vezes eu já passei por isso? Milhares. Então, eu acho que trazer essa sabedoria também de que não é o fim do mundo, né? Que sempre o pessoal acha que a luz do fim do túnel não é o final, é o trem, mas nunca é. Então, eu acho que trazer essa sabedoria de que, de fato, o patrimônio na renda variável vai oscilar e nunca se esquecer dos fundamentos, né? De investir em boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então, acho que isso é sempre muito importante reforçar, porque apesar de trabalhar com isso há muitos anos e de tê-lo, né, não só como pai, mas como mentor, enfim, de carreira, você, por vezes, a sua fé vai ser testada, né? Por muitas vezes. Então, a gente já passou por períodos aí bastante turbulentos num passado não muito distante, né? Em que, caramba, né? Aquele ciclo que eu falei de 2011 a 2016 foi terrível. Nossa, não via nenhuma perspectiva do país melhorar, a gente só se afundando. Então, por diversas vezes o mercado ele vai te testar. Quanto mais humilde você se mantiver, também essa é uma outra lição. Ele tem 54 anos de mercado e não consegue prever tudo que vai acontecer, né? Ao contrário, ele já jogou a toalha e não é esse o objetivo, né? Então, o objetivo é, de fato, aí sempre estar em busca de boas empresas que paguem bons dividendos, né? Quanto mais focado, menos tempo você tem para perder aí com a loucura dos homens, né? Que é o que um grande gênio sempre comentou, né? Eu acho que é realmente um grande desserviço aí. E essas empresas vão fazer de tudo para continuar remunerando seus acionistas. Se não for com dividendo, vai ser com bonificação e vai ser com recompra de ações, que foi o que ocorreu nos Estados Unidos. O Trump, em 2017, quando começou a baixar a carga tributária das PJs, sobrou mais liquidez ali dentro e o que aconteceu não foi mais investimento, foi mais recompra de ações. Hoje, 1% de todas as movimentações financeiras que são feitas na Bolsa Americana são de recompra de ações. É muita coisa. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.